gostaria que você pegasse a sua palavra. Me veio ao coração o texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder lhe dar conselho? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Coloca a mão na sua cabeça e diga: eu, todavia, tenho o pensamento de Cristo. Pelo menos eu quero ter o pensamento de Cristo. Eu preciso ter o pensamento de Cristo. Amém. Nós oramos um instante a mais no Espírito, exatamente para nós adentrarmos nas realidades espirituais. O dom de línguas nos coloca nesse mistério de Deus. O dom de línguas é tão sobrenatural quanto o dom de milagres, porque não provém de nós, provém de Deus, é sobrenatural. O dom de línguas nos coloca diretamente diante da ação do Espírito em nós, esse Espírito que combate contra o espírito do mal. E uma importância imensa que eu quero dar para você ao dom de línguas: nós precisamos, se você não tem, peça, que Deus te dará. A importância do dom de línguas, porque nós ouvimos da igreja, no catecismo da igreja, no número 2851, que o grande intento de Satanás é nos afastar do plano de Deus. O diabo se atira no meio do plano de Deus e da sua salvação, da sua obra de salvação realizada em Cristo. Já o dom de línguas nos faz falar em mistério a Deus, e o próprio apóstolo Paulo, no versículo 26 do capítulo 8 da carta aos Romanos, ele vai dizer: o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis, ora em nós com a linguagem misteriosa que Deus entende. E o Espírito entra em combate direto contra as forças do mal. O Espírito entra em combate direto contra as forças da carne que querem nos enfraquecer espiritualmente. O Espírito entra em combate direto contra o inimigo, e o inimigo se enfurece. Por isso que existe muita resistência ao dom de línguas ainda no nosso meio, na igreja e aí fora, porque o inimigo não entende o que se fala em mistério. O inimigo não entende o que se fala diretamente a Deus nessa linguagem do Espírito que o próprio Deus concedeu a nós, a sua igreja, e que está revelada em tantos lugares, nos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos oravam, se manifestava o dom das línguas. Eles começavam a falar em línguas estranhas, porque
o Espírito Santo, quando nós oramos assim, nos faz entender a revelação do mistério. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. O homem não espiritual não aceita aquilo que é do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura. Lhe parece loucura. E nós precisamos cada vez mais nos abrir. Porque Paulo vai dizer, ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder lhe dar conselho, nós todavia temos o pensamento de Cristo. O Espírito Santo vai fazendo com que nós tenhamos o pensamento de Cristo, a mentalidade de Cristo, para que nós atinjamos a maturidade de Cristo. Esse Espírito que vai agindo em nós, o Espírito Santo que vai fazendo com que esse dom de línguas de edificação pessoal, mas também de intercessão. Quando você entrar em intercessão por alguém, por alguma situação, ore sim no vernáculo, ore sim no português, mas nunca deixe de orar em línguas, porque o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis. E eu gostaria de avançar um pouco mais, a partir da revelação espiritual, a partir do entendimento que Deus está nos dando pelo se ensina ou não, nesse acampamento, livrai-nos do mal, baseado naquilo que Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Repita comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conhecerei a verdade, e a verdade me libertará. E uma outra coisa que Jesus disse, e depois Paulo vai fazer memória, vai lembrar, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Pega Jeremias capítulo 2, versículo 1. Eu vou usar praticamente 3 versículos, mas eu gostaria que você lesse aquilo que Deus faz. Junto com você eu vou ler aquilo que Deus faz e provoca diante da infidelidade de Israel, a partir do profeta. Versículo 1 do capítulo 2. Veio a mim a palavra do Senhor, vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, eu bem me lembro de ti, da paixão da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias pelo deserto, terra onde não se planta. Deus começa a dizer que ele se lembra da época em que ele era o amor de Israel, em que Israel tinha um amor grandioso por ele, em que ele era para Israel um Deus exclusivo, único. E ele continua no versículo 3, Israel consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita, quem o devora tornava-se culpado, quem o devorara tornava-se culpado, castigos vinham sobre ele, oráculo do Senhor. Escutai a palavra do Senhor, casa de Jacó, todas as tribos da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injúrias encontraram em mim vossos pais, para de mim se afastarem e irem atrás de tolice. Guarda essa palavra, irem atrás de tolice, é a palavra de Deus, tornando-se todos também eles tolos. Não se perguntaram, onde está o Senhor que nos fez sair da terra do Egito, que nos fez atravessar o deserto, lugar ermo e sem caminhos, terreno estéril e tenebroso, região que ninguém atravessa, onde não mora ninguém. Deus está dizendo, eu estava com Israel, eu passava por esse
trajeto difícil com Israel, com o meu povo, onde não existia vida, só existia esterilidade. Eu lá estava com ele. Por que eles não se lembraram disso? Depois eu vos introduzi numa terra cultivada, para comer de seus produtos e suas delícias, a terra onde corre leite e mel. Mas chegaste, porém, e já profanaste a minha terra, fizeste da minha herança uma coisa abominável. Os sacerdotes nunca perguntaram: onde está o Senhor? Os estudiosos da lei jamais me reconheceram. Os dirigentes voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram por Baal, indo atrás do que proveito nenhum traz. Foram atrás daquilo que não traz nenhum proveito, está dizendo o Senhor. É por isso que ainda tem uma demanda convosco, oráculo do Senhor. Vou demandar contra os filhos dos vossos filhos. Atravessai as ilhas de Setim para ver, a Cedar mandai mensageiros, prestar muita atenção, a ver se já aconteceu coisa igual. E aí vai começar os versículos que eu quero destacar na pregação. Se as nações mudaram de deuses, e esses nem deuses são, o meu povo trocou o que é uma glória por coisa que não tem proveito. O céu fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu o meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm água. Veja o lamento de Deus. Abandonou-me a mim, que sou fonte de água viva, para buscar cisternas furadas que não retêm água. A nossa manhã foi uma manhã onde nós trouxemos à luz a verdade, aonde nós denunciamos as mentiras do pai da mentira, de Satanás, aonde nós falamos de falsas doutrinas. Mas agora eu quero fazer uso desse livro abençoado do meu pai fundador. Se você o tem, a página 82 do Sim Sim Não Não. O Monsenhor Jonas traz algo precioso aqui para nós. Se você não tem ainda, compra, adquire, leva para casa, dá de presente. Se você conhece pessoas que estão sob o domínio de opressão, não tenha medo. É um conteúdo de fogo, e um fogo de libertação, com a clareza da maturidade de um homem consagrado a Deus, que tem visão espiritual e experimentado no espírito, viu a opressão do povo e sentiu no seu coração, a partir da experiência própria que ele viveu na sua família, ele resolveu trazer às claras aquilo que muitas vezes fica nas sombras, e que muitas vezes as pessoas não têm medo de tocar, exatamente com medo de serem taxadas de intolerantes. Mas ele trouxe. Veja o que o Monsenhor vai dizer. Nestes finais de tempos, Satanás está usando as mais diferentes máscaras para nos enganar. Ele tem uma máscara especial adaptada para cada pessoa, para cada gosto. Ele vem se apresentando de maneira muito sutil, para que as pessoas recebam seus ensinamentos e vivam as suas práticas, se desviando do caminho de Jesus e deixando-se levar por atalhos. Jesus, porém, nos afirma de maneira concreta. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não existe outro caminho. O caminho sou eu, a verdade sou eu, a vida sou eu, diz Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Satanás é mestre de atalhos bonitos e espaçosos. Por isso ele facilita os caminhos, e assim facilmente nos desviamos por esses atalhos.
Um dos atalhos que vem se propagando e iludindo a muitos cristãos são as chamadas filosofias orientais. O que existe em comum entre essas várias filosofias orientais é o fato de não conhecerem o Deus vivo e verdadeiro, e por isso não terem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus não é o Senhor e o Salvador das filosofias orientais que têm sido aplicadas até dentro da nossa própria igreja. Elas não tiveram a sua inspiração na palavra e muito menos em Jesus Cristo, e não o reconhecem como Senhor. Isso aí já é um ponto de discernimento para nós. Sabe, às vezes eu tenho pensado, será que nós paramos de rezar? Por que nós perdemos o discernimento de discernir o que é do bem e o que é do mal? A gente aceita tudo, acolhe tudo, engole tudo, come tudo, mastiga tudo. Antigamente a gente tinha discernimento. A gente logo percebia: isso aqui não é de Deus, isso aqui não foi inspirado por Deus. E hoje você vai vendo por compartilhamentos no Facebook, por frases que vão sendo usadas, por pensamentos, por correntes de oração. Os católicos, os cristãos nem se perguntam: será que isso aqui vem de Deus? Mas engolem como se fossem, porque eu estou achando que nós estamos vivendo uma espiritualidade superficial. Está nos faltando intimidade com Deus, porque quando nós temos intimidade com Deus, disciplina de oração, a gente logo percebe que aquilo ali não vem de Deus, e a gente sabe que Deus não age daquela maneira. E eu quero continuar aqui. Vai dizer o Monsenhor no segundo parágrafo: não resta dúvida, como afirma o Concílio Vaticano II, nessas filosofias e práticas orientais existem sementes do verbo. Pessoas bem intencionadas procuraram a Deus da maneira que podiam. Por isso o Espírito Santo, diante dessa boa vontade e dessa busca, foi derramando sementes do verbo nessas culturas. Mas não podemos desconhecer que elas não chegaram ao conhecimento da verdade que nos foi revelada. Elas precisam conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho, precisam ser resgatadas pela única redenção que vem da cruz e da ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Infelizmente, vai lamentar o Monsenhor Jonas aqui, há cristãos que estão deixando a verdade que é Jesus Cristo, o caminho que é Jesus Cristo, a vida que é Jesus, para buscar migalhas da verdade, que se encontram espalhadas nas doutrinas e filosofias pagãs, que vieram do Oriente. Mas é justamente ao contrário que é preciso acontecer. É a igreja que precisa resgatar os nossos irmãos, que ainda estão nessas filosofias orientais. Não é trazer para a igreja aquilo que está nas filosofias orientais. Está acontecendo o inverso. Nós deveríamos lá evangelizá-los, e nós estamos trazendo para dentro da nossa casa as ideologias, as filosofias orientais. Nós tínhamos que apresentar-lhes Jesus Cristo, o único Salvador, o único Senhor, e nós estamos trazendo para as nossas comunidades, para as nossas paróquias, ou estamos indo buscar aquilo que não faz parte da nossa cultura cristã, da nossa prática de oração, de meditação e de experiência de Deus. O Monsenhor continua: as migalhas da verdade que existem no meio deles, Deus as permitiu para que, seguindo por elas, eles encontrassem Jesus. Não foi para que saíssemos da verdade em busca dessas migalhas e ficássemos por lá. O Monsenhor diz: a yoga é uma dessas práticas que muitos cristãos acham que não tem nada de mal. Está ouvindo? A yoga é uma dessas práticas que muitos cristãos acham que não tem nada de mal. Pelo contrário, dizem eles, traz muita paz, muita harmonia, ajuda a pessoa a se concentrar, se conhecer, enfim, é uma coisa boa. Eu vou voltar no versículo. Jesus se lamentando com Israel: ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu o meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva,
e preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm água. Vai continuar o Monsenhor Jonas. Aparentemente sim, tudo isso é real, mas não podemos deixar de denunciar que essa é uma das práticas que o inimigo está usando hoje em larga escala para atrair a muitos e principalmente para retirar cristãos do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. É muito importante destacar que Pedro afirmou com ousadia diante dos chefes do povo judeu: esse Jesus, pedra angular que foi desprezado por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Repita comigo: nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Qual é o nome que foi dado para a nossa salvação? Eu não escutei. Eu queria que você aplaudisse o Salvador, Jesus Cristo. E continua: veja, isso é bíblico, é verdade. De fé, em nenhum outro há salvação. Por quê? Isso não é intolerância? Isso não é discriminação? Não é intolerância e nem discriminação. Isso é coerência com a verdade revelada. A salvação não vem dos homens, a salvação vem de Deus. Homens de boa vontade procuraram um caminho para chegar a Deus, mas quando o Filho de Deus desceu do céu e nos trouxe a verdade, esses caminhos perderam a razão de ser. Aquele que veio do céu nos trouxe a verdade e nos trouxe o único caminho. A yoga não é apenas um exercício de relaxamento muscular. Inicia-se com relaxamento, mas é só o começo. Primeiramente, a yoga é toda baseada numa filosofia pagã, hinduísta. Não veio de inspiração cristã, não adianta querer discutir isso aqui. Ela veio de uma inspiração pagã, e ela tem toda uma raiz pagã, toda uma intenção pagã. E continua. Estou falando forte para ver se você acorda. Inicia-se com relaxamento, mas não é só isso. Primeiramente, a yoga é toda baseada numa filosofia pagã. Segundo, todos os exercícios levam a pessoa pouco a pouco à prática de uma filosofia reencarnacionista, porque essa é a mentalidade contida ali. Essa é a inspiração original. Uma filosofia reencarnacionista. Pouco a pouco vai se chegando a essa experiência. E vai mudando, vai esfriando. O cristão católico não percebe que ele vai esfriando pouco a pouco. Porque ele está tão envolvido, faz tão bem, relaxa. Eu sinto paz. Eu agora estou mais concentrado. E continua o Monsenhor: muitas pessoas dizem que absorvem apenas o que é bom dessas filosofias. Uma perguntinha da sabedoria do ancião: mas você conseguiria retirar de um prato apetitoso apenas o que não está envenenado? Perguntinha sábia. Você conseguiria tirar de um prato apetitoso apenas aquilo que não está envenenado? Vou colocar veneno na janta e vou mandar você tirar o que não está envenenado e comer. Você vai comer? Ué, como é que a gente aceita essas práticas? Não, a gente tira o que é bom. Linguagem de tolos, desculpa falar assim, mas estamos nos comportando como tolos. Como diz o Senhor pela boca do profeta Jeremias, estamos indo a fontes secas que não podem nos dar nada, que pelo contrário querem nos desviar. E o Monsenhor mesmo responde: claro que não. O que está acontecendo é justamente isso. O veneno dessas doutrinas é introduzido pouco a pouco e por isso envenena sem que a pessoa perceba. Quantos cristãos, depois que
encontraram no chamado relaxamento muscular, fizeram da filosofia hindu a sua prática e se esfriaram na prática da fé cristã, na participação da Santa Missa e dos sacramentos. Uma das práticas da yoga é o uso de mantras. As pessoas repetem certas sílabas, por ela totalmente desconhecidas, mas que na verdade são a maneira de, na cultura hindu, entrarem em contato com os espíritos. E que espíritos são esses? A partir da filosofia hindu, aquilo que é ensinado nas origens, essas sílabas que vão sendo repetidas são usadas por eles para se chegar a uma comunicação em contato direto com os espíritos. A pergunta é: que espíritos são esses? É claro que não são os espíritos de Deus. Mais uma vez aqui também, sem saber, as pessoas estão entrando em contato com espíritos malignos. Em vez de invocar o nome de Jesus, invocam espíritos malignos. Você não precisa de mantra, invoca o nome de Jesus. Você não precisa de mantra, ora em línguas, canta em línguas, e você vai sim entrar em contato com Deus, com o Espírito de Deus, e não com o mal. Não com o mal, não com essas possibilidades que nós estamos trazendo, influenciados pela nova era para dentro da nossa cultura cristã. E não tem nada de cristão, isso que é o maior absurdo. Não tem nada de cristão e a gente fica buscando. Se Jesus é a plenitude da revelação, para que eu preciso ir em outro lugar? Eu volto a dizer isso para você. Pergunta para quem está aí do seu lado: se Jesus é a plenitude da revelação, pergunta para quem está aí. Se Jesus é a plenitude da revelação, para que a gente precisa ir em outro lugar? Diga para ele: em outra fonte. Dá uma sacudida nessa pessoa que ela está cochilando, eu acho. Para que ir em outra fonte? Se Jesus é a fonte de água viva que jorra do trono, para que buscar em outras fontes, meu irmão? E aí eu me questiono como padre, nós missionários precisamos nos questionar: será que nós não estamos dando a vocês o que vocês precisam? E você precisa ir buscar em outras coisas, em outras filosofias, em outras práticas. E aí eu falo do reiki, e aí eu falo do zen. Nós precisamos disso, trazer algo que não faz parte, que não foi revelado por Jesus Cristo no Evangelho, que não faz parte da vida do povo de Deus no Antigo Testamento, para dentro da igreja. Depois que Cristo morreu por mim na cruz, eu tenho necessidade de aplicar esse tipo de coisa na minha vida. Eu pergunto para você, cristão católico, para você, cristão: não temos necessidade. Nós estamos criando necessidade onde não existe. Nós estamos nos enganando e deixando nos enganar pelo pai da mentira. Os espíritos malignos estão nos rodeando constantemente, procurando a quem devorar. Sem chamá-los, eles já nos atormentam. Agora imagina o que acontece quando as pessoas o invocam. Esse veneno é muito inútil, e ele é muito sutil. Sem perceber, pensando que estamos na maior paz, na melhor solução dos próprios problemas, na realidade essas pessoas estão ficando a quilômetros de distância de Jesus. Entendeu a grande jogada de Satanás? Se não consegue levar a pessoa por meio do espiritismo, ele lança a mão de uma filosofia oriental. Estamos numa época em que o nosso povo brasileiro, que era 90% católico, está entrando por todos os tipos de filosofias e religiões que não são cristãs. O que existe de jovens, de cantores, de artistas, de universitários, de médicos, de engenheiros, de advogados, de químicos, pessoas de todos os tipos de classes entrando por essas seitas orientais, não dá para contar. O Senhor vosso Deus quer de vós uma decisão: a quem quereis servir? Quereis servir ao único Deus vivo e verdadeiro, ou quereis servir a esses espíritos? A quem e a que Deus você está servindo? Decida-se,
E o Monsenhor cita Josué, capítulo 24. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor Jesus, nesses dias, está nos dando essa graça. Dando a todos nós essa graça. Quando o Senhor aperta e nos leva a tomar uma decisão, Ele não está querendo o nosso mal, ao contrário, Ele só quer o nosso bem. Deus dá a cada pessoa a oportunidade de fazer a sua escolha. Ele dá à pessoa a oportunidade de fazer a sua opção. O Senhor não tem medo de ficar apenas com um pequeno resto, mas um pequeno resto fiel. Como Gedeão ficou com 300 homens. Como Ironi citava aqui de manhã na pregação dele. O Senhor não tem medo de ficar com um pequeno resto, mas Ele quer um pequeno resto fiel. Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto? Pergunta para quem está do outro lado: a quem você quer servir? Qual é a sua decisão? Diga para ele: o Senhor, nesse acampamento livrai-nos do mal, está falando-nos claramente, e chegou a hora de perguntar a você: a quem você quer servir? É opção, meu irmão, é opção, minha irmã, é decisão pessoal. Um dia eu tomei a minha decisão, há 20 anos atrás. Eu não posso tomar por você. Eu decidi seguir a Jesus Cristo e pagar o preço do seguimento, ir até a cruz, não fazer negociatas com o demônio. A quem você quer servir? O Senhor não admite a pessoa que está com o pé aqui e o outro lá. Não dá para ser seguidor de Jesus e adepto das filosofias orientais, do Seishonoye, da yoga, do zen, da meditação transcendental. Não dá. O Senhor corrige a quem Ele ama. Se você está na ignorância, agora que ficou sabendo da verdade, abandone as vãs filosofias e seja unicamente de Jesus Cristo. Rompa com tudo, mesmo que a yoga, o Seishonoye, a meditação transcendental, o zen tenha feito muito bem a você. Deixe os atalhos e fique no caminho, na verdade que é Jesus Cristo, porque só Ele pode dar a você o céu. Só Ele pode abrir as portas do céu. Você não entra sem passar pela porta que é Jesus Cristo, sem aderi-lo como único Senhor da sua vida. Entenda isso, meu filho, entenda isso, minha filha. Nós oramos no Espírito, nós pedimos poder espiritual, de compreensão, de sabedoria, de visão, para nós entendermos. E eu estou falando com você claramente. Se fez bem, já chega. É hora de romper, é hora de começar tudo de novo. Serás inteiramente do Senhor teu Deus, e mesmo que seja um pequeno número que reste, com esses poucos o Senhor fará maravilhas. O Senhor nos quer inteiramente para Ele. Só assim Ele poderá operar milagres, prodígios, sinais, e muitos outros serão alcançados. Diga para esse irmão: só dessa maneira, vivendo inteiramente para o Senhor, entregando-nos inteiramente ao Senhor, que eu e você vamos verdadeiramente experimentar os milagres, os sinais e os prodígios. Ó céu, agora eu digo para você, repetindo o profeta, versículo 12: ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor. Duplo crime cometeu o meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm água. Quantos aqui conhecem o cardeal Joseph Ratzinger? Quantos aqui conhecem o Papa Bento XVI? Aplauda o cardeal Joseph Ratzinger, que é o mesmo Papa Bento XVI. Eu estou falando de algo muito sério para vocês, então eu vou trazer a iluminação da igreja. O cardeal Ratzinger escreveu
um documento, uma carta aos bispos da Igreja Católica acerca dos aspectos da meditação cristã, porque o cardeal Ratzinger, quando prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, estava sabendo dessa prática que estava começando a acontecer no meio dos cristãos. Isso em 1989 ele escreveu essa carta, protocolou no dia 15/10 de 1989, depois de uma audiência com São João Paulo II, que ratificou e confirmou aquilo que ele estava refletindo, dizendo exatamente desse erro que nós estamos cometendo, de trazer para dentro da igreja orações e meditações que não têm a sua raiz na palavra, no magistério da igreja, nos santos padres. E ele vai dizer: a oração cristã é sempre determinada pela estrutura da fé cristã, na qual resplandece a verdade mesma de Deus e da criatura. Por isso mesmo, falando com propriedade, a oração assume a fórmula de diálogo pessoal, íntimo e profundo entre o homem e Deus. Não é entre o homem e o cosmos, não é entre o homem e a natureza, não é entre o homem e o nirvana, é entre o homem e Deus. Vai dizer Ratzinger: a oração exprime, por conseguinte, a comunicação das criaturas redimidas com a vida íntima das pessoas trinitárias. A quem nós oramos? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Por Maria, pelos santos, mas nós oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nesta comunhão que se funda sobre o batismo e sobre a Eucaristia, fonte e cume da vida da igreja. Encontra-se implícita uma atitude de conversão, um êxodo do eu para o tu de Deus. A oração cristã é sempre ao mesmo tempo autenticamente pessoal e comunitária. Por esta razão, recusa técnicas impessoais ou centradas sobre o eu. Eu vou sentar e vou entrar. Não vou ficar de cambalhota aqui, porque às vezes reza com as pernas para cima, para chegar no centro da terra, lá embaixo. Não estou aqui com um espírito de zombaria, não. Eu estou aqui mostrando para você algo muito sério. Eu não estou aqui fazendo chacota, não. Eu estou falando de algo muito sério que tem entrado na nossa vida de cristãos. Fica debaixo de pirâmide, recebendo a energia da terra. Tudo bem, eu sei que existem propriedades na terra vermelha, vitaminas, mas não é o centro. A minha oração é para Deus. Você quer absorver vitamina da terra? Vai capinar o seu quintal descalço, vai furar buraco. Não em orar, aí você vai orar o terço, vai fazer a oração dos monges do deserto, a oração de Cristo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o tempo todo ali no trabalho, como os monges trabalham orando, mas com pensamento em Cristo. Não no centro do universo, não no cosmos, não na natureza, na deusa Gaia. Não. E continua o Papa: a oração autenticamente pessoal, por esta razão, recusa técnicas impessoais ou centradas sobre o eu, aos quais tendem a produzir automatismos no qual o orante cai prisioneiro. O Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, está dizendo no qual o orante cai prisioneiro de um espiritualismo intimista, incapaz de uma livre abertura ao Deus transcendente.
Eu trouxe a palavra do Monsenhor, estou trazendo a palavra do magistério da igreja para dizer para você: a igreja não brinca, ela sabe muito bem onde está o erro e ela denuncia. E se até agora eu e você estávamos buscando, estávamos tentando viver uma paz em outras realidades que não o Cristo, que não a palavra, que não a oração comunitária e pessoal, mas segundo o critério de oração da igreja, eu quero dizer para você: rompa hoje sem medo. Não julgue ninguém, não condene ninguém, mas mostre a verdade para aqueles que você puder. Eu precisaria de umas 3 horas de pregação para explicar para você cada ponto da yoga, porque são umas 5 definições daquilo que é aplicado e qual o objetivo que tem para chegar. Eu só estou passando por cima para você entender. Eu estou dizendo as filosofias orientais, do mal que existe nessas filosofias orientais, porque se você for na Índia, até a vaca é Deus, o rato é Deus, mas existe um único Deus que se revelou a nós com um rosto chamado Jesus Cristo. A Ele nós rendemos o nosso louvor, a Ele nós rendemos a nossa adoração. Ao mistério de Cristo nós meditamos, a paixão de Cristo nós meditamos olhando para a cruz. Eu medito a minha salvação, eu não preciso entrar em contato com o nirvana, eu não preciso sair de mim, eu não preciso fazer uma experiência fora do meu corpo. Cuidado, meu filho, cuidado, minha filha. Ó céu, fica pasmado, tomado de grande susto, oráculo do Senhor, duplo crime cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim fonte de água viva, e para si preferiu cavar cisternas defeituosas que não retêm água. Diga comigo: que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Eu gostaria de olhar para uma mulher que pelo sim dela a salvação chegou à face da terra, a Virgem Maria. Eu queria que você aplaudisse. Hoje é sábado e o sábado é dedicado à Virgem Maria. A importância do sim a Deus. Quando eu dou o meu sim a Deus, eu experimento a salvação. Quando a Virgem Maria disse sim a Deus, sim à verdade, sim à revelação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel veio trazer a mensagem. Quando ela disse sim, Deus se encarnou no ventre dela e toda a humanidade foi abençoada por aquele sim. Se você disser sim a Deus aqui nesse acampamento e abandonar essas obras das trevas, eu posso sem medo dizer a você: o sim que você der a Deus aqui vai abençoar toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela, todos os seus parentes. O seu sim vai atrair a bênção de Deus para a sua casa, para dentro da sua casa. Diga sim a Deus e diga não ao mundo, não às práticas mundanas, pagãs. Veja o que o Papa Paulo VI disse: guiados pelo sim de Maria, provocados pelo sim de Maria, eu e você vamos escutar aquilo que o beato Paulo VI disse na Praça São Pedro. Quando questionado quais os meios de defesa para um perigo tão traiçoeiro como esse que vai entrando ardilosamente no nosso meio, travestido, vou usar essa palavra, travestido de luz, travestido de paz, travestido de algo bom, de sensações boas, travestido, fantasiado, vai dizer o Papa: podemos dizer que tudo aquilo que nos defende do pecado nos protege. Por isso mesmo, contra o inimigo invisível, a graça é a defesa decisiva. Andar na graça, caminhar na graça. E como eu ando na graça? Me confessando com frequência, comungando. Se você conseguir todos os dias
você vai ver como a graça vai alargar-se na sua vida. Como o preceito é no domingo, mas por amor, porque eu preciso da graça de Deus, porque eu preciso vencer o mal, eu quero todo dia. Eu preciso todo dia, eu necessito todo dia. Tem 20 anos que pela graça de Deus eu comungo todos os dias. Agora tem 9 que eu sou padre, então eu mesmo celebro a missa que eu comungo. Mas durante 11 anos eu comunguei todos os dias antes de ser padre. Uma necessidade de estar na graça. Eu me confesso com frequência, às vezes toda semana, quando necessário, mas não passa de um mês. Porque eu quero andar na graça, eu não quero o pecado. O Papa vai dizer, aquilo que pode nos livrar desse inimigo invisível é a graça, é estar na graça, a graça nos defende. E ele vai continuar, a inocência assume um aspecto de fortaleza, sair das malícias, das mazelas, das impurezas que o mundo oferece e buscar essa inocência. Ter um coração de criança, atitudes de inocência, abandonar a maledicência. Tem pessoas que veem maldade em tudo. O Papa vai dizer, o Paulo VI, a inocência assume um aspecto de fortaleza. E depois todos devem se recordar do que a pedagogia apostólica simbolizou na armadura de um soldado. Ou seja, virtudes que podem tornar um cristão invulnerável. Diga, virtudes que podem tornar um cristão invulnerável. Pergunto para quem está do seu lado, você quer tornar-se um cristão invulnerável? Abra aí, meu irmão, Romanos 13. Quer vencer o mal? Quer ser um cristão invulnerável? Versículo 13 de Romanos 13. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contendas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais aos desejos da paixão, aos desejos e paixões da vida carnal. Pergunta para você mesmo, Padre Roger, você quer ser invulnerável? Diga, você quer ser invulnerável? Paulo vai dizer, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais aos desejos e às paixões da vida carnal. Vai um pouquinho para frente, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5, 9. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer acordados ou dormindo. Deixa eu ver aqui. Acordados ou dormindo. Acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, confortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como aliás já o fazeis. Gálatas 5. Você quer ser inviolável, invencível, invulnerável, como diz o Papa Paulo VI? São bem conhecidas as obras da carne. Versículo 19. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisa semelhante. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Romper com tudo isso
se você quer ser invulnerável, e aí assumir o fruto do Espírito, versículo 22, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também procedamos de acordo com o Espírito. Você quer ser invulnerável diante desse espírito maligno que ronda, querendo nos tirar do projeto de Deus? Viva as virtudes. Viva os frutos do Espírito, viva na graça de Deus, nos sacramentos. Se você não é casado, se você é juntado, se você pode casar, se case. Se você não é crismado, se crisme, para que você se fortaleça nos dons do Espírito. Se você não fez a primeira comunhão, ou se você não está nem aí para comungar, volte para a comunhão, volte para a confissão. Você vai ser invulnerável. O Paulo VI vai continuar dizendo: o cristão deve ser militante, deve ser vigilante e forte, e algumas vezes deve recorrer a algum exercício ascético especial, a um jejum, a uma penitência, para afastar determinadas invasões diabólicas. Jesus ensina nos indicando o remédio na oração e no jejum. E o apóstolo indica a linha mestra que se deve seguir: não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Conscientes, portanto, das presentes adversidades em que hoje se encontram as almas, a igreja e o mundo, procuremos dar sentido e eficácia à nossa invocação usual da nossa oração principal: Pai nosso, livrai-nos do mal. Diga comigo: livrai-nos do mal. Diga bem forte: livrai-nos do mal, Pai. Nós somos a sua raça, o seu povo, os seus eleitos. Livrai-nos do mal, das vãs filosofias, das contaminações espirituais. Faz de nós um povo virtuoso, puro, humilde, simples, como a Virgem Maria, aquela que desde o princípio, em Gênesis 15, o Senhor mesmo disse: Pai, colocarei inimizade entre ti e a mulher, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Diga comigo: eu quero, sendo da estirpe da Virgem Maria, fazer parte desse projeto de salvação. Eu quero dar o meu sim a Deus e o meu não às obras das trevas. Eu quero dar o meu sim a Deus e o meu não às obras das trevas. Eu quero, ó Espírito Santo, ser como Maria, viver a humildade, a oração, a mansidão, a fidelidade, a inocência, a pureza, para que nenhum mal se aproxime de mim. Eu quero, Espírito Santo, como a Virgem Maria, ser cheio da graça habitual, vinda pelos sacramentos, pelos dons do Espírito, mas também da graça atual, como agora eu estou recebendo nesse acampamento. Aqueles que são da estirpe de Maria, fiquem de pé. Ela esmagou a cabeça da serpente. Pisa aí no chão. Diga: eu sou da descendência da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Veja o que o Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer: quem é esta que avança como a aurora, que desponta bela como a lua, incomparável como o sol, terrível como um exército em linha de batalha? Diga comigo: essa é Maria. Essa é Maria, a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo, a cheia das virtudes, a cheia dos dons. A cheia dos dons. Feche os seus olhos, ergue os seus braços lá no alto e deseja ser como essa mulher, aí do fundo do seu coração. Fala: eu quero ser, Espírito Santo, como a Virgem Maria, porque eu quero ser inviolável, invencível pelo mal.
eu quero recorrer a ela na minha oração. Vai dizendo: eu quero recorrer à Virgem Maria, porque ela nunca abandonou a fonte de água viva, ela nunca abandonou a ti, Pai, e ela foi fiel ao seu projeto e manteve-se fiel a Jesus Cristo. Vai dando a sua resposta nesse momento. Vai dizendo que você não quer mais buscar em cisternas secas, rachadas. Vai dizendo com a sua voz sem medo: eu quero ser fiel como a Virgem Maria. Eu quero ser cheio do Espírito Santo como a Virgem Maria. Eu quero, Senhor, com ela, que o pezinho dela esteja sobre o meu, esmagando a cabeça da serpente. Que o pezinho dela esteja sobre o dela, o pezinho dela, o pé de Jesus Cristo, esmagando a serpente, a cabeça da serpente. Diga comigo: como a Virgem Maria. Como a Virgem eu Maria. quero ser vencedor das batalhas. Eu quero ser vencedora das batalhas. Eu te peço, Virgem Maria, eu te peço, onipotência suplicante, onipotência suplicante, pede a Jesus por mim, pede a Jesus pela minha família, pela minha pede a Jesus pela minha libertação, pede a Jesus pela minha libertação, pede a Jesus pela minha salvação, pede a Jesus pela minha salvação, pede a Jesus para que eu seja virtuoso, pede a Jesus para que eu seja virtuoso, para que eu viva a vida nova, para que eu viva a vida nova, centrada em Jesus Cristo, centrada em Jesus Cristo, na fonte de água viva, na fonte de água viva, e que a partir desse acampamento, nenhuma cisterna furada faça mais parte da minha vida. Faça mais parte da minha Interceda vida. por mim, Santa Mãe de Deus. Interceda por mim, Santa Mãe de Deus. Interceda por mim, Santa Mãe de Deus. Interceda por Passa mim, na Santa frente, Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Passa na frente, das Santa minhas Mãe de batalhas, Deus. das minhas lutas. Das minhas lutas. E conquista para mim. Conquista para mim as vitórias. As vitórias. As vitórias. As vitórias. Amém. Amém.